E a saga continua falando sobre a história do yoga. Acontece que eu falei no vídeo passado que houve várias mudanças. Mudanças até radicais, no sentido de mudar completamente a fundamentação do que é o yoga. Então, o homem na Idade Média que praticava yoga, na verdade era um ser que era todo espiritualista, isso fazia uma ligação que yoga tinha alguma coisa a ver com religião, era uma pessoa brahmachara, ou seja, era mais num conceito de repressor, controlador. Até se você ouve em alguma aula de yoga alguém falando assim, você precisa se controlar mais, você precisa ter controle sobre o seu corpo, isso não é o conceito original do yoga não. O conceito original é experimentar. Se você tem essa questão do controle, eu tenho que sustentar, tenho que pegar, fechar, tá sob meu comando, isso é brahmacharya. É cultura que veio através desse processo que o yoga foi passando. Eu falei também no vídeo passado que depois que passou esse período da Idade Média, que aconteceu no Ocidente, também aconteceu na época no Oriente, ali da Índia, e o yoga foi muito influenciado nesse período, com esses conceitos religiosos, com esses conceitos mais polidos e tudo mais. Só que aqui no século retrasado, em 1800 mais ou menos, há um descobrimento, sobretudo do Ocidente com o Oriente. Então, há vários pesquisadores, historiadores, professores, pessoas que queriam conhecer, na verdade, o Oriente, e vão explorar, e se encantam com a cultura hindu principalmente. E através dos seus professores, yogis, se encantam com essa técnica. Então, de 1800 para cá, começa uma leva de mestres hindus que vão para os Estados Unidos, vão para a Europa para dar palestras. Só que, vamos por partes, esses homens, eles eram praticantes de yoga, mas qual linhas eles eram mesmo? Vedanta. Então eles tinham uma visão religiosa, espiritualista da coisa, da vida do modo geral. Eles eram pessoas assim sensoriais, tântricas, viam a sexualidade como uma coisa positiva? Não tanto, mas como necessária. Assim como o catolicismo sempre ensinou na Idade Média que o sexo era apenas para reprodução, não para manutenção de casamento, nem para dar prazer, mas apenas para reprodução, o conceito hindu de Vedanta também é. Por quê? Porque você não pode ser sensorial, você tem que ter controle, porque o mais importante não é esse corpo, é o espírito, a alma. E aí nós entramos num conceito interessantíssimo, que é a dicotomia entre corpo e alma, espírito. Lembra que eu falei que o Sankhya era uma filosofia naturalista? Naturalista, entenda-se, que todas as manifestações, sejam elas pautadas no conhecimento já prévio ou não, elas se dão por fatores naturais. Até linguajar se dá por fatores naturais. O nosso corpo, ele é uma coisa só, não há uma divisão. Assim como se você for buscar dentro da religião judaica, por exemplo, você não vê um conceito de alma, você não vê uma coisa assim separada, é uma coisa só. Quando até um livro judaico, como a Bíblia e tudo mais, vem a Torá, vem comentar, por exemplo, fala a alma vivente, está falando do quê? De um ser vivente, uma pessoa. Então, o mesmo conceito, a mesma filosofia era o Sankhya, que via o homem na sua integralidade. Não existia duas coisas dentro dele, ele, uma coisa... Não, é ele só. O Vedanta, que acaba absorvendo a mesma filosofia grega, e os gregos conseguiram desenvolver uma filosofia através do gnosticismo de separação, corpo aqui, a alma, espírito, etc. Esse mesmo conceito vai entrar no hinduísmo daquela geração que veio para o Ocidente. Então, quando vinha um mestre hindu para o Ocidente para falar sobre yoga, ele também expunha a sua visão normal, claro, como um Vedanta, que falava sobre corpo, alma, e que nós precisávamos submeter este corpo aqui para expandir a alma. Olha onde o yoga está caminhando.